Olá, tudo bem, Adriana? É um prazer estar aqui com você, uma honra, na verdade. Muito obrigada por topar conversar com a Alicerce Educação e comigo. Nós estávamos ansiosos pela sua presença aqui. Eu vou me apresentar primeiramente, eu sou a Rita Leorati, faço parte do time do Alicerce Educação. E agora eu vou passar a palavra para você, para que você possa se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua trajetória, que eu sei que tem inúmeras coisas bacanas para que você possa trazer para nós. Obrigada. Obrigada eu, Rita, um prazer te conhecer. É uma grande honra participar desse projeto também. Eu acho que a Alicerce está dando uma super bola dentro com essa edição, né, dos podcasts aqui, colocando o ESG em foco. Então, é muito gratificante para mim poder contribuir um pouquinho também com esse projeto. Bom, meu nome é Adriana Rosa, eu sou gerente de sustentabilidade atualmente numa empresa chamada Copa Energia, tenho 47 anos, sou casada há 14 anos, não tenho filhos, mas ainda tenho aí na adoção um projeto de vida, talvez se configure aí nos próximos anos. Estou trabalhando aqui na área de sustentabilidade ESG já há 20 anos, vendo muitas transformações acontecerem, e eu acho que hoje, com essa vinda do ESG, né, as pessoas entendendo tão fortemente a importância dessa agenda, é quase como se hoje eu dissesse que ninguém mais... as pessoas sabem do que a gente está falando, ou elas sentem, né? A gente sente um senso de urgência, de mudança muito grande. Então, ao mesmo tempo que continua sendo um desafio implementar essa agenda de sustentabilidade no país e no mundo, eu acho que é um grande momento para a gente começar a esclarecer o que efetivamente um profissional dessa área faz e como que a gente pode contribuir com esse movimento que realmente nos exige uma urgência aí sem precedentes. Vou te contar um pouquinho, então, da minha história, Rita. Eu comecei minha carreira em 2003 no Instituto Ethos, então eu entrei na porta aí da sustentabilidade do ESG por meio do terceiro setor, que foi uma experiência riquíssima, né? Na época, o Instituto Ethos estava trazendo para o Brasil o conceito de responsabilidade social corporativa, foi a organização pioneira que começou a trazer esse conceito para o Brasil, olhando muito para o recorte empresarial, né? Qual era o papel das empresas com a sociedade. Naquele momento, o recorte tinha muito a ver com a responsabilização das organizações empresariais com relação às mudanças que já estavam sendo mapeadas e por vir, né? Trabalhei no Instituto Ethos por 8 anos, lá eu passei pela área de políticas públicas, deu para aprender muito a importância de escalonar as ações para que elas se tornem políticas, né? Eu acho que o Instituto Ethos, na época, militava muito por isso, para que as boas práticas virassem lei. Passei também pela área de relações institucionais, e aí, falando aqui com você, é tão gostoso me lembrar disso, que, na época, sentando na cadeira um pouco do lado de lá, do terceiro setor, a gente via as dificuldades que os profissionais que, como eu hoje, né, estão à frente aí das empresas, tinham para entender, assimilar esse conceito de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável para dentro das organizações, né? Então, o meu papel naquela época foi muito de ajudar as empresas a traçar os seus próprios caminhos, né? Que são diferentes a partir da perspectiva de impacto que cada empresa causa, cada setor, como, de fato, ela consegue exercer um protagonismo daquilo que lhe cabe, né, dos temas que são materiais para cada uma delas. E, naquela ocasião, a gente começava a estudar um modelo de atuação em rede. Então, nós formávamos redes nos estados onde a gente tinha presença, né, que eram praticamente todos naquela época. O Instituto Ethos tinha mais de 1.000 empresas associadas, e no formato de rede a gente articulava localmente, né, a academia, a mídia, os jornalistas, formadores de opinião,
entidades de classe, associações, para que todos pudessem olhar para o próprio desenvolvimento da região com o mesmo olhar. Então, foi um trabalho muito rico, que acabou culminando num evento de direitos humanos importante naquela época. A gente teve a adesão dessas associadas numa agenda pelos direitos humanos. Depois desse período no Instituto Ethos, eu acho que vale aqui também mencionar que eu participei diretamente de projetos aí que hoje vingaram, né, quase 20 anos depois, o Pacto contra a Corrupção, que acabou culminando num selo importante. Hoje as empresas buscam muito o selo Proética, que é um selo de reconhecimento de integridade. Então, todos esses movimentos que demandaram mobilização e articulação, eu acabei fazendo parte diretamente disso, porque eu trabalhava na área de políticas públicas, né? São coisas que são gostosas de relembrar e contar. Então, quando você pergunta um pouco da minha história, são coisas que vão passando, né? A gente vai enfrentando outros desafios, mas realmente é muito gostoso poder compartilhar isso com vocês. Depois disso, trabalhei no Instituto Acatu por um período muito breve. Na época, tinha um movimento muito forte no Brasil que estava envolvendo os supermercados na questão da utilização de sacola plástica. Hoje a gente vê essa mudança daquela época para cá. Se eu estou falando, foi 2011. Então, o Instituto Acatu, que é uma organização que trata muito do consumo, né, da nossa responsabilidade individual como consumidor, naquela época estava se articulando para Rio+20, né, qual seria o posicionamento da organização frente ao uso de sacolas plásticas. Então, eu participei um pouco dessa construção na organização. Foi um período de muito aprendizado, de muitos insights, Rita, muitos insights. A gente sabe que há de haver um esforço coletivo, né, para a transformação que a gente precisa, mas, na verdade, parte do indivíduo, parte das escolhas individuais e da nossa responsabilidade com o que a gente se relaciona. Eu acho que a gente tem países aí, eu sempre pego como referência nos Estados Unidos, na época do boicote à carne, né, o quanto que o cidadão exerce, né, se enxerga como uma peça fundamental para exercer pressão, para fazer advocacy, e eu acho que esse era um ponto muito importante que a organização trazia. Saí do Acatu, fui trabalhar um pouquinho como consultora. Eu organizei o investimento social privado da marca Omo, da Sabão em Pó, né, da Unilever. Aí eu migrei para um lado muito específico de educação infantil, desenvolvimento de crianças, né, considerando aí o brincar desestruturado como parte do desenvolvimento. Foi um período que eu tive a oportunidade de conhecer muitos especialistas em educação, assim, pessoas que eu pensava, né? Eu falava, realmente não podia ter tido um filho sem passar por essa experiência. Aqui fazendo um paralelo com a vida das mães hoje em dia, né? As pessoas se perdem muito. Eu me lembro de uma das palestras que um dos especialistas trouxe, falando que a gente se perdeu muito na educação das pessoas, né? Se você lembrar, antigamente, os nossos avós criavam aí 8, 10 filhos ao mesmo tempo e dava tudo mais ou menos certo e a gente seguia a vida. E hoje os pais acabam recebendo tantos direcionamentos diferentes, né? Uma hora pode, outra hora não pode, uma hora é o não, outra hora é o sim, que acabou gerando, às vezes, muita instabilidade, principalmente no desenvolvimento infantil, que precisa tanto de uma orientação. Então, foi um período realmente, um recorte muito específico para a educação, mas muito importante aí na minha trajetória. Depois eu migrei, de fato, para o mundo empresarial. Acho que esse trabalho como consultora foi uma ponte, né? Foi um divisor de águas. Entrei depois, em 2013, na Duratex, a atual Dexco, né, era uma empresa líder aí da construção civil. Na época, a Duratex estava implementando a sua estratégia de sustentabilidade, e eu entrei especificamente para ajudar nesse processo.
A empresa é uma empresa que tem atuação praticamente no Brasil todo, também está presente em todas as regiões, e eu tinha no meu chapéu muito essa parte de obtenção de licença social para operar, né, que na prática hoje é o que se traduz no engajamento de stakeholder, aí olhando para comunidades de entorno das empresas, né. A Duratex buscava muito esse bom relacionamento com as comunidades, essa perspectiva de ter nas vizinhanças um bom ambiente de atuação e a licença social para operar. Então, foi um período realmente muito importante. A empresa já tinha capital aberto, então ela já prestava, ela já aplicava, né, indicadores aí para os índices de sustentabilidade da Bovespa, do Dow Jones. Então, ali foi quando eu comecei, de fato, a entender muito mais sobre métrica e performance, que cruza muito com o ISD que a gente vê hoje. Aí passei 4 anos na Duratex, depois assumi o desafio de criar um instituto de responsabilidade social numa empresa de logística chamada Hidrovias do Brasil, uma empresa que foi realmente muito bacana para mim, me deu a oportunidade de conhecer o Norte, eu não conhecia o Norte, e aí, trazendo como característica, né, operar na Amazônia, se relacionar com as pessoas do Norte é um desafio muito grande. Quase como se eu te dissesse, Rita, que eles trazem o conceito da sustentabilidade intrínseco, sabe? Eles têm algo a ensinar para nós, e não o contrário, né? São pessoas que conseguem viver com os recursos naturais que a região provém. E eu me lembro muito do quanto me emocionava cada vez que eu pousava ali em Belém, né, realmente podendo dimensionar o quão pequenos nós somos perante toda aquela natureza da qual a gente de fato depende, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu digo, as pessoas todas deveriam conhecer a região amazônica, porque a gente vê muito mais pela TV, às vezes a gente vê muito mais os outros países, né, trazendo a importância da Amazônia do que a gente mesmo valorizando isso. E todas as vezes que eu, de fato, sobrevoava aquela região, me trazia muito esse conceito do quanto a gente é pequeno e, ao mesmo tempo, quanta responsabilidade a gente tem com aquilo, com o todo, né? Sobrevoei muitas regiões ali sendo desmatadas, pude presenciar essas queimadas que a gente vê na TV, que são reais, gente, são reais, e acho que ali fiz amigos para a vida toda. Depois de 3 anos à frente do Instituto, que foi criado aí com um olhar de desenvolvimento local e educação, atuando lá no Pará e também no Paraguai, eu acabei assumindo a área de responsabilidade também da empresa. Na época ela estava abrindo capital, então precisava estruturar aí o seu plano de performance, né, as diretrizes de sustentabilidade, para poder começar o relacionamento com o investidor. E agora, atualmente, há 9 meses, eu vim para a Copa Energia, assumi a área de sustentabilidade aqui na empresa também, com um desafio muito grande de transitar, né, uma empresa que está transitando o seu modelo de negócio para energias sustentáveis, e tem sido aí um desafio muito bacana. Eu acho que é uma sustentabilidade que está intrínseca à sobrevivência do negócio, ao próprio core business. Então, acho que isso é um pouco do que eu venho fazendo aí ao longo desses 20 anos aí de atuação na área. Nossa, estou muito impactada, meus parabéns, assim. O que mais me impactou foi observar o seu brilho no olhar, Adriana, enquanto você narrava, e foi passando um filme, literalmente, assim, porque foram inúmeros desafios, como você mesma comentou, e todos interligados. Acho que em cada momento da sua vida, como você mencionou super bem, cada peça desse quebra-cabeça, digamos, teve um encaixe perfeito, né? Eu imagino, assim, os inúmeros desafios, falando assim, poxa, 20 anos, né?
quando eu olhava para você e via esse brilho no olhar, 20 anos passando de tanta construção. Obrigada, assim, por esse relato, me impactou muito, parabéns. Ah, Rita, olha, mas eu vou te falar que não foram só flores, não, é? É verdade. Eu brinco que eu falo, gente, quem trabalha com sustentabilidade, ninguém sabe muito bem o que a gente faz, é uma coisa muito interessante. As pessoas dão pitaco, né? Por exemplo, às vezes eu sento lá com a minha mãe, ela fala, ai, olha, eu tenho um projeto de dança circular. Eu falo, não, mas não é isso também, mas não é isso. Então, enfim, acho que tem vários desafios, mas eu acho que hoje o contexto, de uma forma muito infeliz, vamos dizer assim, acaba sendo favorável para os profissionais dessa área. Sim, 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 verdade, concordo plenamente. Até linkando no que você comentou agora, essa palavra, né, desafio, né? Ela tem tantos significados, né? Desafios pessoais e profissionais. Queria que você comentasse um pouco sobre quais desafios você enxerga na área, complementando todo esse overview sobre a sua história e linkando também para os desafios da área. O que você enxerga, assim, fique livre para falar 1, 2, 3, 20 desafios, porque nós estamos aqui ansiosos para ouvir. Olha, Rita, eu acho que a gente tem dois desafios principais, né, que eu gostaria de elencar aqui, até para dar força para os meus colegas de área. O primeiro deles é o entendimento de fato sobre o assunto. Como eu te falei, há 20 anos aí na área, na verdade, as questões são muito claras, né? E hoje, com o advento aí do ISD, as pessoas comentando muito em cima do ISD, acaba gerando uma confusão. Eu tenho conversado com alguns pares aí, colegas de outras empresas, que às vezes que já vêm trabalhando com sustentabilidade há muito tempo, e é muito comum eles comentarem: agora a empresa está querendo contratar um gerente de ESG. E aí você fala, poxa vida, mas não é necessário, né? A grande verdade é que as pessoas hoje às vezes confundem. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? O que é sustentabilidade? O que é ESG? Sustentabilidade já passou e ESG é o novo conceito? E, na verdade, o que acontece é quase como se eu te dissesse que o ESG mora dentro da sustentabilidade, né? Ele foi um conceito aí que começou a ganhar muita força em 2019, a partir do despertar do olhar do mercado financeiro, né, sobre a perenidade das empresas. Então, é quase como se eu te dissesse assim, Rita, você compra uma ação, né, ou qualquer um de nós, comprou um ativo de uma empresa. A gente tem como hábito histórico, né, olhar se este ativo vai dar retorno, né? Então, o nosso olhar sempre foi risco-retorno de um investimento. O que o ESG traz, de fato, é a necessidade de incorporar um olhar de gestão sobre os seus impactos. Então, é mais ou menos como se eu te dissesse assim, você comprou uma ação de uma empresa que produz cerveja. Será que essa empresa vai ter água, né, no advento de escassez hídrica? Ela vai conseguir sobreviver? O insumo principal para que ela continue existindo vai estar disponível no médio e longo prazo? Então, o que os investidores hoje colocam para as empresas é, olha, me apresente um plano de gestão sobre isso. Me diga como você está gerindo os impactos ambientais, sociais e de governança sobre este todo e me demonstre o teu compromisso com isso. Né? Então, ele entra dentro do universo deste olhar do investidor, que é o olhar ambiental, social e de governança. Mas ele faz parte, a sustentabilidade ela é maior do que isso, porque ela provoca as empresas a olhar, a fazer aquela pergunta de para que eu existo? O que o mundo deixaria de ganhar se eu não tivesse aqui? Né? Como é que eu estou me inserindo nesse todo? Qual é a minha responsabilidade com este todo, que está muito além dos meus muros e do meu core em si? Né? Ele é sobre, de fato, é quase como se eu te dissesse, Rita, que as empresas hoje elas não estão mais autorizadas a existir se elas não conseguirem responder isso. Qual é o impacto que eu quero deixar no mundo? É impacto positivo, né? A gente vem ao longo de muitos anos, e aí por uma série de fatores, usando os insumos, né, os recursos naturais para produzir. Então, é sobre esta reflexão, é sobre esse todo, como é que eu gero valor para todo mundo, e não só para os acionistas, né?
Eu acho que a sustentabilidade, ela mostra, ela propõe uma reflexão sobre como é que eu ganho dinheiro também, e não em detrimento a, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, eu acho que um dos primeiros desafios que a gente enfrenta hoje é realmente colocar essa ordem das coisas, né? E aí, eu deixo aqui um apelo para as empresas, em nome dos meus amigos, que não precisa sair demitindo ninguém por conta da sopa de letrinhas, né? Qualquer profissional de sustentabilidade que está acostumado com demonstração de performance, ele consegue demonstrar performance para o investidor. As áreas de RI estão se preparando muito para isso. Então, enfim, quem trabalha com sustentabilidade consegue dar conta do ISD. E acho que um outro desafio que eu queria trazer, que é muito elencado a isso, é que não adianta, Rita, a gente escuta isso, e isso é a maior verdade, é o maior desafio que a gente encontra, que tem que vir de baixo para cima. Se a reflexão é uma reflexão da empresa, da liderança, ela quando a gente tira, né, do contexto da empresa e traz para nós como indivíduos, é olhar um pouco para a gente mesmo e falar, qual é a minha responsabilidade sobre isso? Né? A gente precisa olhar para a gente, quando a gente quer evoluir, com um olhar de muita maturidade. As empresas precisam fazer a mesma coisa. Né? Parar de negar muitas vezes, não, mas isso não tem nada a ver comigo, isso não tem a ver, eu já cuido, eu já pago imposto. Não, é mais, a gente precisa fazer mais. Então, isso é algo que depende muito da reflexão da alta liderança, né? Senão, na prática, não acontece, né? E eu acho que acaba se configurando no cenário de hoje, que felizmente a gente tem uma pressão muito maior, principalmente das novas gerações, né, sobre isso. Não adianta ter uma área que, na verdade, não entrega, e a área de ESG, os profissionais de ESG não conseguem entregar se isso não tiver intrínseco ao negócio. Então, acho que esses são os dois desafios principais aí que eu gostaria de elencar. Nossa, muito obrigada. Você, como sempre, assim, traz uma lucidez e a realidade mesmo, né, da trajetória da área e os impactos, assim, acho que a forma como você traz todos esses pontos é muito importante, né, como você comentou anteriormente, não vou romantizar, né, a trajetória, você traz os desafios, traz as suas visões, assim, tá sendo ótimo te ouvir. Obrigada, viu, Adriana? Realmente, assim, acho que é o lado real, né, de toda essa de tudo que está por trás, né, das iniciativas e que são tão importantes. Acho que quando você fala desse olhar individual, é algo que eu enxergo que é de extrema importância, né? Eu preciso me conscientizar primeiro, né? Tem que ter uma cultura organizacional voltada, a liderança tem que estar engajada, cada colaborador também focado. Nossa, incrível te ouvir. Obrigada, viu? Rita, que bom. Continuando, eu tenho algumas perguntas assim, e eu gostaria que você falasse sobre projetos que você queira destacar na área, que foram desafiadores para você, pautas que você esteja acompanhando, até se você quiser elencar também em relação ao livro maravilhoso, né, para que você comente e traga para nós, assim, que eu vou adquirir e vou deixar ali do lado da minha cabeceira, e queria te deixar livre para comentar um pouco, fique à vontade. Pois é, eu não comentei do livro. O livro é uma coisa tão gostosa, tão atual, com tanto orgulho eu estou participando desse projeto, eu vou comentar. Mas eu acho que, assim, Rita, eu já comentei, eu acho que um dos desafios mais... um dos primeiros que me marcaram muito foi realmente ter participado da construção desse selo Proética. Hoje, do lado de cá, estando dentro de uma organização, vendo o esforço que uma organização tem que fazer para conseguir esse selo e performar no G, né, de governança, eu fico muito satisfeita de saber que ele tem uma seriedade muito grande, né? Não é aquele selo que você paga e obtém. De fato, você tem que demonstrar atitudes éticas, compliance, gestão de risco, com muita maturidade mesmo para você obter esse selo. Também destaco que hoje a gente ouve muitos ODS, né, a Agenda 2030, e eu participei no Ethos da versão 1.0 disso. Algumas pessoas já ouviram falar que é os 8 jeitos de mudar o mundo. No engajamento das empresas dessa agenda na época foi muito bacana. E acho que de lá para cá, como eu já comentei, trabalhar lá no Pará foi
realmente uma experiência muito marcante para mim. Eu tenho por hábito, né? Eu sou formada facilitadora, né? Sou internacionalista de profissão, mas como formação paralela, há muitos anos eu venho me capacitando como facilitadora. E já desde a época da Duratex, quando eu tive que atuar junto às comunidades, eu fui aplicando essa metodologia de facilitação. E aí, Rita, você trouxe uma coisa tão bacana que você falou, quando você narra a tua história, a gente vai vendo construção de várias peças. Hoje a gente fala muito em engajamento de stakeholder, né? É o tema do momento, o capitalismo de stakeholder, engajamento de stakeholder. Aí você começa a ver vários cursos, temas, palestras, artigos sobre isso. E eu vejo isso também de uma forma muito simples, né? O engajamento de stakeholder eu preciso sentar, dialogar, ter uma escuta ativa e propor para um grupo de pessoas uma construção coletiva. E aí eu te digo que não há como ter sucesso fazendo um caminho inverso, né? É como diria aquela música, livro para comida, prato para educação. Você não tem como, você não pode colocar top-down nenhum projeto em nenhuma área. Acho que a grande sacada das empresas que se destacam como empresas sustentáveis são as que aprendem a dialogar. E este diálogo, Rita, como é que ele idealmente acontece? Ele acontece em colegiado, então todo mundo olhando para o desafio, olhando para o orçamento, sabendo que para que todos ganhem, cada um vai ter que perder um pouquinho, né? Eu nunca fujo dessa construção coletiva, porque se você faz uma tratativa muito individual, como vamos dizer, com um representante de uma comunidade ou de um grupo, é natural que alguns interesses ali não participem todo mundo, então isso é fundamental. E eu acho que atuar no Pará é uma população extremamente politizada, conhecedora dos seus direitos, né? Como eu te falei, que historicamente, além de ter chegado numa região, consegue colocar com muita clareza esse entendimento de direitos. Então, assim, só há uma forma de fazer, que é realmente neste grupo dialogando e verificando uma construção para o bem comum. Então, assim, esse acho que foi um grande desafio, né, fazer esse projeto. Felizmente, eu tinha já essa formação como facilitadora, mas chegar em consenso coletivo, olha, é algo que, assim, é muito, vamos dizer, você tem que ter muita disposição, né? Como você falou de brilho nos olhos, a gente precisa acreditar que isso acontece e acontece, né? Então, eram ciclos onde a gente planejava, prestava contas e avaliava cada uma das iniciativas que a gente tinha junto com as comunidades, tá? E eu acho que isso é um destaque muito positivo. Isso aconteceu na época da Duratex e depois também quando eu trabalhei com comunidades na criação do Instituto de Responsabilidade Social. Então, acho que esses são dois grandes vitórias, aí vamos dizer, que eu gostaria de destacar. E atualmente também, né? Eu entrei numa empresa hoje que veio da fusão da Copagaz com a Liquigás, e aí tem a Itaúsa como acionista também nessa proposta. É uma empresa que nasce de uma vocação muito social muito importante. Se você pensar, buscar aí a história até do fundador da Copagaz, o seu Eze, que falava muito da emoção que ele sentia quando ele levava a chama do gás para dentro da casa das pessoas, é sobre isso que eu estava falando, é a reflexão, para que o meu negócio existe? Ele serve a quê? Né? E aí, do ponto de vista de alimentação e acesso à energia, isso foi um divisor de águas, né? Para as famílias e para as pessoas poderem acessar esse GLP que transformou a cocção da realidade dessas pessoas. O que acontece hoje? Passados aí muitos anos, a fusão dessas duas empresas vem trazendo para a gente uma necessidade de um posicionamento muito grande, né? O GLP é um gás muito menos poluente do que o diesel, mas está inserido na cadeia, então hoje há um esforço muito grande da companhia de transitar, né, migrar sua matriz energética para fontes sustentáveis. A Copa Energia nasce já com essa missão, né? A missão da empresa é energizar vidas de forma sustentável. Então, essa missão, ela dá
para os clientes, né, da companhia, uma visão de que nós estamos transitando o nosso modelo de negócio, tá? Para prover aí o GLP mais sustentável, o bio-GLP, uma transição, talvez como um gás de transição para esse novo ciclo verde da economia, e tem sido, acho que, uma das empresas que mais traz no seu core o desejo de ser sustentável como companhia. Então, acho que esse tem sido aí um dos desafios mais recentes que eu estou realmente com bastante brilho para ajudar eles nessa transição. Nossa, incrível, incrível, sim. E eu observo muito enquanto você fala, sua linguagem corporal, e eu acho sensacional, porque você consegue expressar essa verdade, essa clareza sobre a pauta, sobre o tema, sobre os desafios, assim, parabéns, estou muito impactada, sendo super sincera com você, porque você passou uma imagem, eu tenho certeza, para quem vai assistir, para quem vai ouvir também um podcast, de possibilidades. Não vai ser fácil, né? Não é do dia para a noite, eu vivi tudo isso, mas é possível. Deixando claro e desmistificando, né, como você mesma comentou na nossa conversa, cada letra, o perfil da área, que tipo de gestor, né, que as empresas devem buscar, qual o perfil, você traz isso de uma forma muito leve. Eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar aqui a nossa interação vai gostar muito disso. Rita, sabe por quê? Porque é muito gratificante, né? A gente é quase que detentor de um saber instintivo, de certa maneira. Como eu falei hoje, eu tenho certeza, qualquer pessoa que você para conversar, ela pode não ter feito uma formação na área, mas essa percepção que hoje se torna muito sensorial de todos nós, o que está acontecendo? Né? Por que a gente chegou nessa bolha? Então, ao mesmo tempo que é um desafio e uma responsabilidade muito grande atuar nessa área, traz uma energia, é muito gratificante mesmo. E aí você me falou do livro, e aí eu vou te contar um pouquinho, que no meio desse universo, eu fui convidada pela editora Líder no final do ano passado a trazer um pouco da minha história também, junto com mais, acho que 22 mulheres que vão falar um pouco sobre as trajetórias pessoais aí, atuando dentro dessa agenda de sustentabilidade ESG. Então, a gente se encontra todo mundo, eu olho para as coautoras desse livro e falo, mas todo mundo aqui já sofreu a mesma coisa que eu, será que a gente vai contar histórias diferentes? E com certeza vai, porque as nossas percepções são diferentes, os desafios, as trocas são diferentes, mas eu estou muito animada de participar desse projeto, porque todo esse apelo, né? Eu tenho marcado muito essa palavra aqui na nossa conversa, sensorial. Nós sentimos que tem algo acontecendo. E eu acho que essa sensação, ela é muito mais forte dentro do universo feminino. A gente traz um pouco dessa intuição intrínseca, desse cuidar do outro, da natureza, do planeta, né? Quem é mãe sabe, o tempo todo você tem que estar falando de um filho para o outro, vamos ceder um pouquinho, empresta um pouquinho o brinquedo por mais um tempo, para os dois ganharem e poderem brincar com o mesmo brinquedo. Eu acho que as mulheres todas estão prontas para dar aula de sustentabilidade, não desmerecendo a importância dos homens nesse caminho, mas eu vejo muito que a gente tem na nossa natureza o instinto de cooperação. Então, eu acho que ser mulher, participar desse livro é um plus aí que tem sido muito bacana para mim. Nossa, meus parabéns. Concordo com você também, que os homens me perdoem, mas já é algo, né, da nossa alma, né? Parece que nós estamos sempre mediando alguma situação, né? Sempre ali tentando equilibrar os pratos, seja na vida pessoal, profissional, como você mencionou. Concordo muito. É isso, Rita, você já está na área. É verdade, imagina. Acho que linkando com tudo que você falou, assim, brilhantemente, eu queria deixar você à vontade para trazer dicas, conselhos, seja qual termo, né, melhor descreva isso, assim, para profissionais da área, para o tema, o que você diria? Né, porque eu sempre brinco com os meus entrevistados. Poxa, daqui meses ou anos você vai ouvir esse podcast, né? E de repente, o que a Adriana daqui 5 meses, 1 ano, 10 anos vai achar, né? O que ela diria para ela mesma, para os profissionais da área, e queria te deixar livre para falar um pouco, fica à vontade. Rita, eu acho que trazendo
né, um pouco no contexto do desafio que eu coloquei, né? Quais são os maiores desafios que eu vejo hoje? Entender o tema e alinhar isso com a alta liderança. A partir com isto vencido, essas barreiras vencidas, a gente está pronto para atuar com. Acho que o que define melhor o papel de um gestor de sustentabilidade de ESG é a gente se enxergar como ponte mesmo, como facilitador, né? Aonde que a sustentabilidade se dá? Aonde que a performance do ESG vai ser possível? Se ela for implementada, né, a partir de uma estratégia, de uma visão, implementada em cada uma das áreas da empresa. Então, por exemplo, se uma empresa quer assumir o compromisso de ter, vamos supor, 30% das mulheres na liderança até 2030, um exemplo aqui, tá? Quem que vai tocar isso? É a área de RH, né? É o RH que vai fazer esse talento, que vai capacitar, que vai fazer essa gestão do talento, vai colocar esse esforço para isso acontecer. Então, o papel da sustentabilidade, eu acho que é zelar por isso, né? De uma certa forma, ser guardião do desenvolvimento da estratégia e atuar como facilitador. Então, esse novo mundo é tanta incerteza, é tanta volatilidade, que, de uma certa forma, a gente tem que estar o tempo todo trazendo esse olhar de inovação, buscando referências do que está acontecendo para auxiliar os processos e as áreas na assimilação e na implementação das metas que são construídas para que a empresa possa, de fato, gerar valor positivo para a sociedade. E aí eu acho que onde mora o nosso desafio maior, que aqui eu gostaria de deixar, talvez, como recado e contribuição. Dadas essas incertezas todas, a gente não consegue hoje ter, tecnicamente, muito preparo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, existem muitos cursos que hoje a gente pode fazer na área, seja sobre facilitação, eu indico muito que as pessoas da área busquem se capacitar como facilitador, porque essa é uma habilidade que a gente tem que ter muita, vamos dizer assim, propriedade para atuar como facilitador, né? Não é fácil, como eu te falei, propor essa visão de ganha-ganha a partir de um ganha-perde, tá? Então, eu acho que existem vários cursos técnicos, como eu falei, o mercado de carbono hoje, né, para a parte ambiental, está aí sendo tem ainda muita incerteza sobre como ele vai funcionar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que acompanhar isso, porque o carbono passa a ser uma moeda importante, então, para quem atua em organizações empresariais, tem que ter um conhecimento maior sobre isso, mas, enfim, acho que tirado todas as aptidões técnicas que a gente tem que obter, eu acho que o maior desafio é a gente fazer essa reflexão sobre o que eu quero, o que gera valor para mim, qual é o ambiente de atuação ideal para mim, o que uma organização precisa ter para eu atuar, qual é o impacto que eu quero causar no mundo. Eu digo isso, Rita, porque a gente está vendo um boom de procuras aí de headhunter, né? A gente tende a ser um profissional muito mais procurado. Acho que hoje a gente está gravando esse podcast, é o que você falou, vamos ver daqui a alguns anos, né? Muito possivelmente a procura vai ser ainda maior, porque hoje, felizmente, à luz do ESG, as empresas têm que prestar contas, não é mais eu quero ou não quero, né? Ela tem que prestar contas sobre isso. Então, os profissionais vão sendo procurados, e eu acho hoje, sinceramente, que a gente precisa estar muito alicerçado nos nossos valores, tá? É quase como se, a todo momento, a gente fosse provocado para responder, isso que você está me pedindo é bom para a empresa? É bom para mim? É bom para a sociedade? E para poder responder isso, você tem que saber o que é bom para você. Quais são os valores, né? É sair aquilo que a gente propõe numa reflexão coletiva para uma empresa, ela tem que fazer parte de uma reflexão individual. Quais são os meus hábitos? Quais são as minhas escolhas de consumo? Quais são os impactos que eu estou gerando para o mundo? Mais negativo ou mais positivo? Como é que eu estou exercendo o meu ativismo com as coisas que eu valorizo e acredito que precisam acontecer? Então, quando você tem clareza muito grande sobre isso, essa resposta rápida, né, a demanda que a gente vem sentindo das organizações ágeis, flexíveis, né, vulnerável perante esse todo, a gente consegue encontrar essa resposta muito mais rápida. Então, acho que esse é o maior contribuição que eu queria deixar, né? Faça essa reflexão.
chegue a essa maturidade para que você possa ser um profissional que gere transformação nas organizações e não somente uma pessoa que está lá para dizer, olha, nós temos uma área de sustentabilidade. Não, esta área, através desta pessoa, tem contribuído efetivamente para gerar transformação. Acho que é sobre isso. Nossa, uau! Nossa, que encerramento incrível, assim, vou levar para a vida. Realmente, assim, muito impactante. Obrigada, viu, por toda a vulnerabilidade, toda a transparência, essas dicas e conselhos. Realmente tenho certeza que vão fazer a diferença. Muito obrigada. Rita, foi muito bom conversar com você. Imagina, obrigada pela troca. Infelizmente, encerro por aqui. Acho que eu ficaria por horas e horas conversando com você. Espero que tenha uma segunda edição. Acho muito justo que você seja convidada, que aceite, né, novamente o nosso convite. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Rita, agradeço a todos que estão aqui dedicando tempo também para escutar essa conversa. E espero voltar a contar um pouquinho do resultado do livro, do resultado dessa transformação. Eu me lembro que antes da gente começar esse papo, você comentou que tinha uma obra no teu prédio. Eu ia te dizer, estamos todos em obra constante e a serviço de algo bem maior. Então, muito obrigada pela oportunidade, um abraço aí para todo mundo que está escutando e assistindo essa nossa conversa. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Realmente, assim, fiquei um pouco tensa, mas no final tudo deu muito certo, e é aquilo que você comentou, né, a realidade, né, uma obra interna, uma obra externa, e nós vamos tocando a vida. Obrigada por tanto e por tudo. Muito obrigada, eu. Um abraço para todos vocês aí da Alicerce, parabéns pelo projeto.